Sabe aquele vídeo que viralizou de um cara ameaçando os idosos saírem da rua? O que está faltando nessas pessoas? Essas pessoas vão ficar idosas. Um idoso já vive num isolamento social. Sabe aquele vídeo que viralizou de um cara ameaçando os idosos saírem da rua? Se saísse na rua, na verdade, de um caminhão que ia recolher os velhos e todos esses memes que estão surgindo aí. Bom, o que faz a gente pensar nisso? O que está faltando nessas pessoas? Essas pessoas vão ficar idosas. Normalmente são adultos já, né? No meu ponto de vista, e eu acho que seu também, o que está faltando é a empatia das pessoas. Entenda o seguinte, um idoso já vive num isolamento social. Sim, com por certeza. diversas coisas, você concorda? Primeiro, ele já está fora da tecnologia, ele já está fora da linguagem atual do jovem e vive o preconceito dos mais novos, que acham que ele não tem autonomia para resolver uma série de coisas. Então, concorda que ele já está no isolamento, já há muito tempo e ninguém percebeu? E o que esse isolamento forçado está fazendo com que fique aparente? Que essas pessoas não têm o grau de importância que deveriam ter. O que você acha da gente fazer um vídeo focado nisso? Essa questão do isolamento do idoso ser o público-alvo e que é mais atingido por essa doença faz com que as pessoas culpem eles. Sim. E uma culpa que eles não têm. Com certeza, culpa nenhuma, né? Na verdade, eles são os mais vítimas do que está acontecendo. Sim. E é interessante que essa teimosia que as pessoas acham que o idoso está tendo de querer sair, na verdade nada mais é uma forma dele se expressar que ele pode fazer algumas coisas ainda. Eu acho que é isso que está faltando. Talvez não é o momento da gente gerar essa discussão, principalmente para a nova geração de crianças que estão aí, para que respeitem os idosos, porque da adolescência para os mais velhos, eu já acho que já cresceu esse estigma que velho é teimoso. É muito difícil mudar a cabeça feita já, né? Então a ideia de você trabalhar a cabeça das crianças que não começam a aprender é o ideal, né? Sim. Até porque criança tem um bom relacionamento com os avós e tudo mais, e tá madura ainda, né? Tá de forma ainda limpa com preconceito, com ideias que a gente já está embutida. Mas quando você trabalha a criança, né, você começa a botar aquela ideia na cabeça dela que ela, em toda situação, ela tem que se colocar na pele do outro para saber. Empatia, exatamente. O que a gente tem que se colocar na pele do outro para saber o que acontece. No centro da nossa discussão aí para os empresários. Porque assim, eu vejo essa importância social de trabalhar com os idosos. Eu digo isso porque assim, eu vejo na prática, né? Esses dias eu fui visitar minha avó e tal, e ela tá cheia de medo, cheia de receio, não pode chegar perto, porque não pode sair na rua. Ela ouviu, ela falou, porque tem gente indo presa, papapá, idoso. Só que assim, a gente conhece o ambiente de um idoso que convive com a gente, que tem, né? No caso, tem minhas tias que cuidam dela, mas é aquele idoso que não tem ninguém, né? Vizinho meu lá de apartamento de São Paulo, mora do lado, mas não tem ninguém, é só ela, seja, uma senhora sozinha. É uma senhora totalmente independente. Independente, né, que tem autonomia para fazer algumas coisas, e não tá podendo, mas não está podendo, né? Porque diferente do interior, São Paulo está o terror. Sim, as grandes capitais do mundo todo. Agora sim, como a gente pode comunicar o nosso cliente, porque a gente tem que fazer um vídeo focado para o nosso público, mas também falando dessa importância social, né? De tentar entender que essa teimosia do idoso é na verdade uma forma de autonomia, de defesa, de desejo, de vontade, né? E aí você comentou comigo aquela questão, acho que é legal você repetir aquela questão da criança, do bebê, aí do adolescente, que agem da mesma forma que o idoso, só que são vistos de formas diferentes. Quando uma criança é pequena, né? A maneira dela se expressar para dizer que ela quer fazer aquela coisa, a gente conhece como birra, né?
que ela quer, mas aí ela fica fazendo, chorando, pedindo, ao ponto que ou ela vence os pais, né, que normalmente consegue com a birra, ou de alguma forma o pai e a mãe tem um jeito de expressar de forma mais didática para que ele dê uma segurada. Então assim, vamos lá, a birra na criança, na adolescência, essa autonomia, esse desejo de querer fazer as coisas, a gente se chama rebeldia, exatamente, né? E na fase dos idosos é teimosia. Mas engraçado que na fase adulta, dos 20 aos 40, 50 anos, essa teimosia muitas vezes, por querer alguma coisa, fazer, muitas vezes está errado. Mas é vista como algo positivo, né? Como perseverança, né? A pessoa é perseverante, a pessoa corre atrás do que ela quer. Pô, tá dando tudo errado, mas ela quer. Só que é uma autonomia também. Só que a diferença, né, de uma criança, um adolescente, principalmente, é o poder financeiro. Porque uma criança, né, que a gente escuta os pais falando, você vai fazer tal coisa só quando você estiver pagando as contas de casa. Não é bem assim, alguma coisa nesse sentido, né? O idoso, ele já tem o salário dele, já tem as formas de sobrevivência financeira, mas muitas vezes tem a família que começa a impor limites. Que impor limites por questão, né, muitas vezes física, que a pessoa já não anda bem, por questões psicológicas, porque ele já não lembra muito das coisas, esquece com mais facilidade. Então sinceramente, às vezes tem um pouco do preconceito da também família, o preconceito, quando a pessoa... Só porque está numa idade vai ter esses problemas. Exatamente. Então, vamos controlar, né? Controlar. E até é interessante que um link, né, da criança com o idoso. Muitas vezes a pessoa fala, né, quase pareceu o dedão, né? O idoso é comparado com uma criança, né? Sim, algumas, essa teimosia vira até uma birrinha, né? Vira essa manha de criança, né? Pode falar. Acrescentar uma coisa no que você falou. O idoso às vezes é comparado com uma criança, com um bebê que está aprendendo. Só que a grande diferença que as pessoas não perceberam, não entendem, é que o bebê está na fase de aprendizado. Sim. Já o idoso, ele está na fase de ensinar. Sim. E ninguém está disposto a estar ali para aprender com o idoso. Também. As pessoas não param para ficar ouvindo o idoso ensinar. Também. É verdade. As pessoas não querem, até porque tem aquela coisa. Bom, porque normalmente começa a frase. Porque na minha época, as coisas mudam, mas a referência do passado pode nos ajudar. Sinceramente, as coisas mudam, mas se a gente estudar a história, as coisas se repetem também. Sim, era onde eu ia chegar. As coisas mudam, mas muitas das coisas que mudaram pode ter reflexo do que está acontecendo agora. Thiago, você me fez chegar num ponto bom pro nosso vídeo. Sim. Não sei se eu gostava muito de uma matéria na faculdade, que é o antropologia. Que é estudar o passado para entender o presente. Tá. E você começa a identificar que muitas coisas que se faziam no século XIV... Sim. São coisas que nós fazemos hoje, que vieram desde aquela época. Sim. E a gente continua fazendo. E a gente não sabe que é do século XIV, não sabe que é do século X. Sim, sim. Passou pela história e continua fixado na nossa sociedade, e a gente faz. Um exemplo simples, assim, que é não tão distante, mas claro. A moda, né? A moda vive copiando coisa. Mas assim, eu falei que você deu um grande gancho para a ideia, porque assim, o que a gente vai fazer de vídeo encaixando isso para tratar essa parte social? O que eu pensei? Bom, vai mudar o formato de negociação. Com certeza, né? As formas de negociação vai ser diferente, né? E se você achar que eu estou viajando demais, você já me corta para... Não, pode falar. Para você concluir seu pensamento. As formas de consumir vão mudar muito. Isso é um tema para um vídeo bom para a gente fazer. Exatamente, foi isso que eu pensei.